Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre message brokers, a gente vai falar sobre mensageria, resiliência entre sistemas e principalmente, para falar que o nosso coelhinho querido, o RabbitMQ, recebeu superpoderes na última versão 3.9. E o mais bacana é que eu vou tentar fazer um comparativo bem de leve em relação ao Apache Kafka. E se você tá boiando sobre tudo isso que eu tô falando para você, lembre-se, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para que você consiga entender um pouco melhor sobre isso. Maravilha? Então roda a vinheta porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você parar tudo o que você está fazendo e dar um joinha nesse vídeo. Acredite, o seu dedo não vai cair e você vai ajudar muito mesmo o nosso canal. Aproveita, se inscreve aí no canal e também ativa as notificações. Assim, sempre quando um conteúdo super top, que nem esse que você vai ver agora aqui sair, você vai ser notificado, notificada aí imediatamente. Fechou? Então, bora lá, vamos falar um pouco agora sobre toda essa história de RabbitMQ, streams, resiliência e tudo mais. Antes de tudo, galera, antes da gente falar da tecnologia em si, o grande ponto é que quando nós estamos trabalhando com sistemas, que não podem perder informação, imagina que você está trabalhando e o seu sistema fala com outro sistema, que fala com outro sistema, e daí um desses caras cai. Você vai perder informação? Imagina se a gente estiver aí transitando milhares e milhões aí de dólares e tudo mais. Eu sempre faço essa analogia. Então, normalmente, para que a gente evite perder essas informações, normalmente a gente trabalha com um camarada que é um message broker, ou até mesmo sistemas de streams. Depois eu vou falar um pouquinho para você a diferença. O message broker, no final das contas, ele é um intermediário. Ao invés de eu mandar uma informação diretamente para um sistema, eu mando para o message broker e o message broker aí pode mandar essa informação, ou disponibilizar essa informação para o sistema que vai ler. A grande vantagem em relação a isso é que se o sistema que você está querendo falar cair, você não perde a mensagem, Então, isso aí é de uma forma assim bem de leve que eu tô falando em relação a esses pontos de resiliência. E é óbvio que quando você está trabalhando com sistemas maiores, resiliência é um ponto fundamental, Então, é muito, mas muito comum as empresas de maior grande porte, vamos dizer assim, ou sistemas que são mais críticos, Às vezes o sistema não precisa nem ser tão grande, mas a informação que tá nele é tão importante que você, no final das contas, não vai querer perder essa informação de jeito nenhum. Legal? Então esse aí é o ponto principal. Agora, o que acontece em relação a tudo isso, A gente tem diversas ferramentas no mercado que nos ajudam a manter essa resiliência entre os nossos sistemas. E é muito bacana porque isso muda completamente o jogo. E se você não entende nenhuma dessas ferramentas, saiba que eu vou deixar na descrição algumas lives que eu já fiz sobre RabbitMQ, material que eu já falei também sobre Apache Kafka e etc, para que você consiga ser introduzido um pouco melhor aí nesse mundo. O grande ponto é que existe um coelhinho aí no meio da história, o famoso RabbitMQ, e o RabbitMQ, ele é um sistema absurdamente fantástico. Por quê? Porque ele consegue receber uma grande quantidade de mensagens. Ele consegue disponibilizar essas mensagens para consumo de uma forma extremamente veloz também. Esse cara, ele possibilita que você mande as mensagens, que elas fiquem armazenadas na memória e que uma vez que elas estejam na memória, o throughput vai ser muito maior. Mas se você não quiser perder nenhuma informação, mesmo que o RabbitMQ caia e suba novamente, você pode armazenar essas mensagens em disco
tá? Então, o RabbitMQ, de forma geral, ele também tem resiliência em relação a ele mesmo. Você pode mandar gravar as mensagens ali mais críticas em disco, tá? Porém, o que acontece em relação ao RabbitMQ? Ele é um message broker, ou seja, você manda uma mensagem, quando essa mensagem é consumida, essa mensagem é apagada do message broker. Ele não guarda a mensagem ali para você. Basicamente, o que simplesmente ele faz é mandar a mensagem embora. Então ele tem todo um esquema que você consegue criar diversas filas, onde você manda essas mensagens através de uma exchange, e daí eu posso fazer com que diversos consumidores, né, diversos sistemas possam ler a mesma mensagem. O grande ponto em relação a tudo isso é que a gente não pode reprocessar a mesma mensagem, tá? Isso aí é um ponto, assim, bem crítico nos dias de hoje, porque, de uma forma geral, é um recurso que você vai querer usar, principalmente se você tiver problema no seu sistema ou qualquer coisa desse tipo. Um outro ponto importante também do RabbitMQ é que, apesar dele ser tão veloz, ele conseguir manter todas as mensagens em disco, e quando essa mensagem é consumida, você vai perceber que você vai começar a criar diversas filas, né? Imagina que eu tenho um sistema do financeiro, então eu fiz uma compra, vai para o financeiro, eu crio uma fila do financeiro. Fiz uma compra, vai para a transportadora, crio uma fila para a transportadora. Crio uma fila para o RH, cria uma fila para isso. E quando você vai ver, você tá com tanta fila para mandar a mesma mensagem, para que vários sistemas diferentes consigam ler. E quando a gente está falando de muitos sistemas, isso acaba ficando até um pouco complexo de você gerenciar, tá? Por outro lado, existe uma outra ferramenta, tá? Bem interessante, que é o Apache Kafka. O Apache Kafka, ele trabalha diferente. Ele não é necessariamente um message broker. Ele é uma ferramenta de streams. O que é uma ferramenta de stream? Basicamente, você manda a mensagem, essa mensagem é armazenada como se fosse um log no sistema. E esse log vai acumulando e vai ficando tudo em disco gravado. E eu posso pedir para diversos sistemas ao mesmo tempo lerem essa mensagem, tá? Então isso aí é um ponto super interessante. E esses sistemas podem ler essa mensagem quantas vezes quiserem. Essa mensagem não é apagada do banco de dados dele, do disco de forma geral. Você escolhe, obviamente, o período de retenção e você pode pedir, tá, para quantos clientes, né, quantos consumidores, quantos sistemas lerem, sem ter essa necessidade de sair criando um monte de fila para lá e para cá, né? E aí a gente começa a ver uma diferença bem grande, porque isso aí é uma diferença bem grande entre o Kafka e o RabbitMQ. Legal? Agora, o que acontece no meio dessa história? O RabbitMQ, ele é um sistema muito poderoso, tá? Ele é muito rápido, ele é baseado ali, ele roda em cima do Erlang, e a partir da versão 3.9 do RabbitMQ, eles lançaram um outro tipo de fila chamado de Streams. E o Streams muda um pouco o jogo. Por quê? Porque ele consegue acompanhar mais ou menos o que o Apache Kafka faz, né? Então, se você tem uma fila do tipo Streams, você vai mandando essas mensagens são persistidas e você pode fazer com que múltiplos consumidores leiam essa mensagem quantas vezes quiserem a partir do offset, né, da paginação, vamos dizer, né, a partir do registro 10, a partir do registro 20, quantas vezes eles quiserem. Então, o RabbitMQ agora, ele acaba entrando nesse mundo do streams e ao mesmo tempo continua sendo aí um message broker, tá? Isso aí é uma funcionalidade realmente fantástica, que uma das funcionalidades que, na minha opinião, foi mais expressiva nesses últimos tempos em relação ao RabbitMQ. Ela tá bem no começo, eu vou dizer um pouco para vocês o porquê, tá? Mas, obviamente, eu não queria que esse vídeo fosse apenas falação. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi preparar uma demonstração aqui de como que essa parada funciona. Legal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a tela do meu computador e ao mesmo tempo eu vou falando
a minha impressão que eu tive até agora em relação a esses sistemas de streams do RabbitMQ. Obviamente eu não consegui me aprofundar pra caramba ainda, esse negócio saiu recentemente, mas essas são as minhas primeiras impressões. Vamos lá na tela do meu computador agora, galera. Seguinte, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, primeira coisa, se você acessar aqui rabbitmq.com/streams, você vai ver aqui que a partir da versão 3.9, tá? Você consegue gerar um formato de log que ele não é destrutivo e você consegue reprocessar essas mensagens. Legal? Então isso aí, ele mostra, inclusive aqui, ó, né? Os casos de uso, que normalmente são grandes casos de uso que a gente até coloca bastante pro Apache Kafka. Ou seja, quando eu tenho large fanouts, eu tenho muitos sistemas que eu preciso de me comunicar, eu posso fazer esses caras se plugarem nessa fila e não tem nenhum problema. Outra coisa, eu consigo fazer replay, eu consigo reprocessar as mensagens. Ele tem aqui um ótimo throughput e ele consegue também trabalhar com todo esse esquema de logs que vão ser guardados, tá? Agora, o grande ponto em relação a isso pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu tô gravando esse vídeo em 2 de agosto de 2021, tá? O que que acontece? No momento, eu tenho apenas 2 tipos de client que conseguem utilizar o stream, tá? Eu tenho um client feito em Java e tenho um client feito em Golang, tá? Então, se você quiser utilizar streams, no momento, ou você trabalha com Java ou você trabalha com Go. Pelo que eu vi, no próprio repositório do RabbitMQ, eles já estão preparando também um client para .NET, tá? Tá com 3 commits aqui, 3 dias atrás que eles começaram a fazer. Mas, galera, isso é simplesmente uma questão de tempo, tá? Daqui a pouco vai ter client para tudo quanto é lado, em tudo quanto é linguagem, para você conseguir trabalhar. Legal? Agora, o seguinte... eu vou demonstrar algumas coisinhas aqui para vocês desse camarada funcionando. Na realidade é algo bem simples, eu peguei inclusive parte desse exemplo aqui do próprio RabbitMQ Stream Go Client. Ele tem alguns exemplos, eu dei uma picotada em alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil para a gente entender como é que esse cara funciona aqui. Vou até dar um zoom aqui para sempre ficar mais confortável aí para vocês conseguirem ver. Legal? Então é o seguinte, vamos aqui para minha IDE rapidamente. Esse programa aqui que eu fiz, copiei, colei, modifiquei uns pedaços aí para mostrar esse exemplo, tá? Ele é feito em Go e basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho um produtor que é o camarada que vai mandar a mensagem, é o cara que vai produzir a mensagem. Ou seja, toda vez, imagina que eu tenho o meu sistema, eu fiz uma compra, eu mando essa mensagem para minha fila. E essa fila, nesse caso agora, é do tipo stream. Legal? Então, nesse momento, o que ele pede para eu fazer aqui sempre? Eu crio um environment, né? um ambiente, né? Nesse ambiente eu configuro o host, a porta que a gente usa para trabalhar com stream, pelo que eu percebi é 5552, usuário e senha. Eu falo qual que é o nome do meu stream, eu criei aqui test stream, legal? E eu posso declarar para ele criar via software mesmo o stream que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, eu falei que o meu stream tem uma capacidade inclusive de 2 GB, tá? Então essa é o grande ponto aqui. E agora aqui eu crio um produtor e eu começo a fazer um loop, somente para vocês verem, mandando um hello world e o ID, né, do incremento, do i. Galera, eu não quero que vocês aprendam Go, eu não quero nada disso, eu só quero mostrar para vocês que basicamente eu criei um producer e vou fazer um loop aqui para mandar essas mensagens nesse camarada, tá? Existe a administração aqui do RabbitMQ e se você ver, eu tenho já, inclusive, esse cara aqui criado e eu já mandei 4.000 mensagens para ele aqui, tá? Então, se eu rodar, eu tô mandando aqui de 1.000 em 1.000, ele vai receber essas mensagens. Então, vamos fazer esse cara mandar essas mensagens aqui. Então, vou rodar aqui. Vamos ver se eu não passo vergonha, ó.
Então, ele tá mandando e ele falou aqui, ó, foi guardando essas mensagens. Hello World 999 e etc. Ele foi mandando essas mensagens aqui. Se a gente voltar agora aqui, você já vai ver que ele já recebeu essas mensagens, tá aqui para 5.000, ele mostra o gráficozinho aqui da mensagem chegando aqui pra gente. Então, eu tenho nesse momento aqui, tá, um produtor. E se você olhar aqui em relação à fila, você vai ver que o tipo da fila aqui é stream. Para quem conhece o RabbitMQ, a gente tem dois tipos de fila normal, né? O Classic e o Common. E aqui a gente tem agora o Streams para você conseguir trabalhar. Legal? Então isso aqui é um ponto que é o cara que está produzindo essa mensagem. Agora, o que acontece? Eu tenho o consumidor, tá? O consumidor, basicamente, galera, mesmo esquema, né? Se conecta, daí eu tenho uma função aqui que ele vai pegar as mensagens e vai escrever que a mensagem foi lida pelo consumidor X, né? A gente dá um nome, né? Aqui a gente tá aqui como MyConsumer e bota o valor da mensagem que tá colocando aqui e ele fica lendo essa mensagem. Eu não quero que você fique prestando atenção no código nesse momento, mas basicamente é essa pegada. Então, se eu chegar agora aqui no consumidor, ele até já recebeu aquelas outras mensagens. Eu não sei se você consegue perceber, mas ele leu aquelas mensagens que acabaram chegando e agora eu vou fazer algo diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mensagem, vou mandar ele processar novamente e ele processou o Wesley, mas por que ele processou tão rápido e pelo jeito não mostrou todas as mensagens para sempre ou qualquer coisa desse tipo? Olha só que interessante, como a gente está rodando com streams, ele pode ler, ele pode reprocessar a mensagem e a gente pode inclusive guardar em qual offset, ou seja, em qual ID de mensagem que ele parou para você continuar, né, da onde que ele parou e não ter que começar a ler sempre do começo. Então, se você perceber aqui, ó, eu posso setar qual é o offset, né, que ele vai trabalhar. Então, vamos dizer que ele vai trabalhar no offset 4995. Legal? Ele tem 5.000 mensagens, é isso? 5.000 mensagens. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou rodar e você vai ver agora aqui que ele processou apenas essas mensagens aqui. Por que ele processou? Porque eu quero começar a partir dessa mensagem. Ou eu quero ler desde o início as mensagens. Então eu posso clicar aqui e fazer aquele bendito replay, né? Eu posso colocar como first e ele vai ler as 5.000 mensagens de uma vez só. Então, essa que é a grande beleza quando você está trabalhando aí com streams, legal? Porque você consegue reprocessar, você consegue partir a partir da mensagem tal. Você pode escolher ler somente a partir das mensagens novas. Então, esses tipos de recursos são muito bacana e isso com filas não dava para fazer. Com a fila padrão, né, tradicional do RabbitMQ, a gente não conseguia fazer antes. Tá? Então, isso aí, sim, é uma grande mudança, né, de jogo para quem utiliza RabbitMQ e sempre teve aqueles problemas, muitas filas, não consegue reprocessar a mensagem e todo aquele esquema. Legal? Wesley, agora você tá me dizendo, então, que vale mais a pena, por exemplo, eu trabalhar com o Apache Kafka da vida do que necessariamente utilizar, quer dizer, é melhor eu trabalhar com o RabbitMQ do que Apache Kafka? Qual que é a diferença agora, já que o RabbitMQ tem todos esses recursos? Vamos lá, galera. O Apache Kafka, ele nasceu, tá? Já dessa forma. Ele já nasceu para ser um sistema de stream. Então, ele tem muitas vantagens em relação a esse sistema que está incipiente, na minha opinião, tá? Em relação ao RabbitMQ. E quando eu falo incipiente, é comparado com alguns recursos, por exemplo, que o Apache Kafka tem. Legal? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que fica um pouco mais claro, tá? Eu posso estar enganado, inclusive. Se eu tiver enganado, escreve aí embaixo. Eu não tenho nenhum problema de assumir se eu errei ou falei alguma besteira, tá? Mas pelo que eu percebi, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho a minha fila, tá? Eu tenho a minha fila, que é um stream, e eu tenho o meu consumidor e ele fica lendo essa fila. Mas
as mensagens estão chegando muito mais mensagens do que esse meu consumidor quer ler. Legal? Então, o que pode acontecer? Se eu quiser colocar 3 consumidores lendo esse mesmo stream com o mesmo nome para dar vazão a mais mensagens. Como que isso se comporta? Eu sei que no Apache Kafka a gente trabalha com consumer groups. No RabbitMQ, sinceramente, eu não fiz, por exemplo, testes desse tipo, se ele acaba atuando como um consumer group, que ele consegue colocar vários caras lendo o mesmo stream, sem que esses caras leiam mensagens repetidas. Pode ser que ele faça isso. Uma grande vantagem, na realidade, na minha opinião, é a vantagem principal do Kafka em relação a tudo isso, é que o Kafka, ele não é, vamos dizer, apenas um sistema de stream. Ele tem um ecossistema em volta que deixa tudo muito poderoso. Por exemplo, o Kafka tem o KSQLDB, que você pode trabalhar com seus sistemas de stream como se fosse um banco de dados SQL em tempo real. Ele tem o Schema Registry, ele tem, por exemplo, o Kafka Connect, que é algo super poderoso. Ele tem o Kafka, o Streams, que você consegue trabalhar em mais baixo nível. Então o Kafka, ele tem um ecossistema em volta daquilo que ele foi criado. E quando eu falo que o RabbitMQ, ele tem isso tudo muito incipiente, é porque não existe um ecossistema em volta do Streams do RabbitMQ. Ainda, pode ser que no futuro isso venha a acontecer. Agora, eu acho que a grande notícia em relação a tudo isso é, se você já tem um sistema, inclusive, que já trabalha com RabbitMQ e você precisar de recursos desse tipo, você vai conseguir fazer isso e vai ser uma maravilha. Se você não quer pegar um Apache Kafka, algo que na minha opinião é muito mais complexo que o RabbitMQ e tudo mais, cara, você também já tem isso. Então, a partir de agora, você pode colocar um pouco mais na balança, né? Qual sistema de mensageria, de stream que você quer utilizar, né? Então, de uma forma ou de outra, pessoal, eu acho o RabbitMQ uma ferramenta fantástica. O Kafka nem se fala, eu acho assim, ferramentas todas fantásticas. No curso Full Cycle, inclusive, que a gente tem aulas, inclusive, utilizando o RabbitMQ no nosso projeto prático, a gente tem aulas utilizando também o Apache Kafka. Mas, assim, tô super feliz com essa novidade, tô brincando um pouco mais ainda, pelo que eu percebi, tem muita coisa no client, inclusive, que precisa evoluir. Mas é assim, né, galera? Nada nasce de um dia para o outro, né? Eles estão construindo e eu acho que daqui para frente esse ecossistema tende a aumentar e eu acredito que vai ser muito bacana. Eu acho que quem ali tira proveito de tudo isso somos nós desenvolvedores. E se você não sabe nada de RabbitMQ, se você não sabe nada de Apache Kafka e etc, dá uma olhada na descrição. Deixa o link lá para vocês conseguirem entender como que essas coisas funcionam. Maravilha? Gostaria de pedir também aqui para vocês, deixe seu comentário e fala o que você achou aí do RabbitMQ. Eu falei alguma besteira no meio do caminho? Escreve aí embaixo também, não tem problema nenhum pra gente bater esse papo. Fechou? Um grande abraço para você. Não esquece, dá um joinha nesse vídeo, ativa as notificações, assina o nosso canal, segue a gente no Instagram também, é @devfullcycle. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.